caros alunos do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez a gente vai continuar aí nessa grande aventura para entender essa ciência maravilhosa que nos ajuda a entender quem somos, né? A partir do olhar das coisas que aconteceram lá atrás. Então embarca comigo nessa viagem no tempo, tá? Eu disse para vocês que a história estuda o passado, né? E sim, mas professora, vamos fazer aqui uma análise, vamos pensar um pouco. Tanta coisa deve ter acontecido, né? Vamos imaginar que o homem surgiu há milhões de anos atrás. De milhões de anos para trás, muita coisa aconteceu, não é verdade? Com certeza. Por isso que os historiadores, né, aqueles profissionais como a professora aqui, né, que são formados, né, que estudam a história, que escrevem a história, dividem ela em 5 períodos, tá? Então, se alguém te perguntar aqui quantas partes a história é dividida, você vai saber que são em 5 períodos, certo? 5 partezinhas que vão aí ajudar a você que está estudando a história agora aqui comigo a entender o que aconteceu em cada período, né? É uma divisãozinha para a gente entender cada época, cada mudança, para facilitar o nosso estudo da história, certo? Então vamos para esses 5 períodos aqui. O primeiro deles a gente vai estudar já, tá? Que é a pré-história. É o período em que o homem surgiu na Terra, né? Nasceu o primeiro ser humano, até o momento que ele vai evoluindo e se adaptando aqui no nosso planeta, tá? Em seguida, nós temos a Idade Antiga, que também nós vamos estudar bem direitinho nesse ano, tá? A Idade Antiga, ela vai trabalhar aí as grandes civilizações no mundo, né? A primeira vez que o ser humano se juntou com outro ser humano e formou uma comunidade. E dessas comunidades formaram grandes civilizações que ficaram aí marcadas para nós hoje, né? E ainda temos mais outros 3 períodos: a Idade Média, que a gente vai estudar no ano que vem, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Olha que essa Idade Contemporânea é longa, tá? E guarda esse nome, Idade Contemporânea. É o período da história que a gente está vivendo atualmente, tá? Então, se te perguntar, menino, qual é o período da história que a gente vive hoje? Idade Contemporânea, tá? O último dos 5. Então, repetindo aqui para você ficar aí bem sabidão, marcar na tua mente. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que a gente está hoje, tá? O período que chamamos de tempo de criação vai das origens do ser humano até o fim do Império Romano. Juntos vamos estudar o surgimento das primeiras sociedades humanas e civilizações, como a do Egito Antigo, China, Grécia e Roma. O período que chamamos de tempo de transformação começa na época que a história da Europa chama de Idade Média e vai até o começo da expansão marítima. Vamos conhecer a África Antiga e seus poderosos reinos. Também vamos ficar por dentro da expansão dos povos árabes e muçulmanos. O tempo de construção de novos mundos começa com os encontros de indígenas das Américas com os europeus e vai até o início da conquista do território brasileiro no final do século XVI. Vamos conhecer melhor o período da formação da América Portuguesa, que mais tarde se tornou o nosso Brasil. O período que chamamos de tempo de revoluções começa com o absolutismo na França no século XVIII e se estende até as independências nas Américas e as reações aristocráticas europeias do século XIX. Nesse período, vamos aprender muito sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O tempo de unidade de conquista se inicia com as rebeliões de meados do século XIX no Brasil e termina com a implantação da República em nosso país. Nessa fase, também vamos conhecer mais sobre o surgimento de países como a Alemanha e a Itália. E tem mais!
Vamos ficar por dentro da conquista colonial da Ásia e da África. O século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, abrange um período que chamamos de tempo de conflitos. Nessa fase, vamos estudar a Primeira Grande Guerra, a Revolução Russa e os movimentos sociais do Brasil republicano. O período chamado de Tempo das Coletividades começa com a Revolução de 1930 e termina com o governo de João Goulart em 1964. Passaremos pela história do Brasil nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Além disso, vamos acompanhar o surgimento da cultura de massa no Brasil e no mundo. O período chamado de Tempo de Crise das Utopias vai do início da ditadura militar no Brasil até o surgimento de uma nova ordem mundial globalizada nos anos 90 do século XX. Finalmente, chegaremos até os dias de hoje. Você vai adquirir novos conhecimentos sobre a história da África, da China e da Índia no tempo presente. E claro, vai passar a pensar com mais clareza nos desafios que o mundo e o Brasil enfrentam no século XXI. Mas vale lembrar uma coisa, certo? Quem fez essa divisão aqui eram historiadores, estudiosos lá do século XIX, né? Há mais de 200 anos. E todos eles eram europeus. Então, cabe significar que muito da nossa história que está presente no seu livro didático tem uma visão muito europeia de ver os acontecimentos. Como assim, professora? A gente vai estudar muito mais sobre a história lá da Europa do que a própria nossa história aqui do Brasil. Por quê? Porque quem estabeleceu essa divisão eram historiadores europeus. Fora que hoje em dia, né, muitos historiadores atuais, eles criticam essa divisão, né? Por que é que a gente tem que dividir a história em pedaços, né? Por quê? Que sentido faz isso? E a idade contemporânea já não acabou? Hoje em dia, será que nós não estamos vivendo em uma outra era? Então, isso aqui, essa divisão, é um acordo, né? Uma formalidade feita há muitos anos atrás e que com certeza cabe críticas e que com certeza, né, pode mudar em algum momento. E também é muito preconceituosa, né? Porque exclui outras sociedades, exclui outros países, exclui outras culturas e prevalece a cultura europeia, que era a dominante naquela época, mais poderosa, né? Então, mas por enquanto fica essa divisão aqui para você, tá? Para facilitar aí o teu estudo da história. 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá bom? Falei para você que o passado é importante para nós, né, que estamos aqui estudando a história, né? É importante para o historiador, é importante para você, é importante para todo mundo. Mas que passado é esse que a gente quer estudar, né? O passado do ser humano. Te disse na aula passada, né, que não existe história sem o ser humano, né? A história, ela estuda a evolução do homem ao longo dos anos. Então, obviamente que tudo que foi deixado pelo tempo, que foi preservado, que chegou até nós, com certeza, boa parte deles foi feito pelo ser humano, né? Fora as coisas que a natureza deixou também, que ajuda a explicar o passado, né? Mas como é que a gente nomeia, como é que a gente chama todas essas coisas que foram preservadas pelo tempo e que nos ajudam a estudar a história? A gente chama de fontes históricas, tá? Todo historiador, ele trabalha com essas fontes históricas, porque essas fontes históricas, olha, é importante demais, é a base da investigação do passado. Ele só vai poder entender o que aconteceu há 200, 100, até 10 anos atrás, se tiverem essas fontes históricas, tá? Mas, professor, e o que é essas fontes históricas? Pode ser qualquer objeto, tá? Qualquer coisa que ficou preservado pelo tempo e chegou até nós. Por exemplo, um CD,
Um CD era uma fonte histórica, ajuda a gente a entender o passado. Uma boneca pode ser uma fonte histórica, né? Ajuda a gente a entender aí quais foram as permanências, as mudanças ao longo do tempo. Um livro pode ser uma fonte histórica. Então, tudo aquilo que ficou preservado pelo tempo e que ajuda o historiador a investigar o que aconteceu no passado, a gente chama de fontes históricas, certinho? Então, essas fontes históricas também são divididas em 5 categorias que a gente vai entender já já. Todas essas aqui são fontes históricas, mas aí elas são divididas nessas 5 categorias, tá? Por exemplo, a fonte escrita. O nome já está falando, né? Escrito. Então, tudo que chegou até nós e que foi registrado através da escrita são fontes escritas, certo? Por exemplo, esse livro de história, né? Ele era uma fonte escrita? Claro. Você tá vendo que não tem aqui nenhuma imagem, né? Que tudo aqui foi registrado através da escrita. Então, os livros são fontes escritas. O seu caderno, né? Também é uma fonte escrita? Sim, porque, tudo que nós podemos investigar nele está registrado através da escrita. Pode ser carta, pode ser um diário, pode ser um documento. A sua certidão de nascimento é uma fonte histórica que ajuda a contar a sua história aí de você que está me assistindo agora, tá? Então, tudo que foi guardado, que é escrito, a gente chama de fonte escrita, tá? Mas não só tem a fonte escrita, não. Temos também a fonte oral. Quando a gente fala de oral, é a mesma coisa disso aqui, da fala, tá? Então, tudo que ficou registrado, guardado em forma de som, em forma de fala, tá? A gente chama de fonte oral. Como, por exemplo, né? A gente vai escutar uma música aqui nesse disco, certo? Todas as músicas que estão contidas aqui são fonte oral, tá? Por acaso, a gente começou ali a conversar com o vovô, com a vovó, e eles dois começaram a contar a história do passado deles. Fonte oral, porque ele está contando essa história através da fala, né? Através da oralidade. Então, músicas, entrevistas podem ser consideradas fonte oral. É aquilo que a gente vai escutar, certo? E a fonte visual? Fonte visual, visual vem de ver. Então, está bem fácil, né? Visual, visão. É tudo aquilo que é registrado em forma de imagem. Por exemplo, essa fotinha aqui da professora quando era criança é uma fonte visual. O historiador pode usar essa foto aqui para entender o passado, né? Como é que as crianças se vestiam há 20 anos atrás? Então, além das fotografias, nós também podemos dizer que os quadros também são fontes visuais, porque a gente pode entender através da observação, através da visão. Então, fotos, quadros, filmes, tudo fonte visual, certo? Além dessas, temos a fonte material, ou seja, para ficar bem fácil, é tudo aquilo que a gente pode tocar. Mas, professor, um livro a gente pode tocar. Pois sim, mas são outros tipos de objetos, certo? Que são materiais. Por exemplo, a boneca. A boneca é uma fonte material. A roupa também é uma fonte material. Uma escultura feito essa, escultura antiga, né? Fonte material. Então, são objetos, tá? Objetos, fonte material, ok? E para encerrar, fonte cultural. Essa daqui é muito importante, tá? A fonte cultural é
tudo aquilo que esteja relacionado ao comportamento do ser humano. Um comportamento que é feito por muitas pessoas, como por exemplo, a quadrilha. Muitas pessoas dançam a quadrilha. A quadrilha é um costume do nosso povo. A quadrilha é uma fonte cultural. A capoeira também é uma fonte cultural. Então a gente pode dizer que festas, danças, esportes, fonte cultural, porque são a representação da cultura de um povo, né? Um costume, um comportamento, ok? Então, para você lembrar, fonte escrita, tudo aquilo que ficou guardado em forma de escrita, né? Através da escrita. Fonte oral, tudo aquilo que ficou guardado em forma de fala, né? Do som. Fonte visual, aquilo que a gente pode observar, ver, entender através da visão. Fotos, quadros, filmes. Fonte material, são os objetos que a gente pode tocar, tá? Fonte cultural é o registro da cultura de um povo, né? Danças, festas, comportamentos, ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, é claro que você pode perguntar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Grande beijo, até a próxima. Tchau!